Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um TV Câmara Entrevista. Hoje vamos falar sobre o projeto de lei que criou a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso em Jacareí. De autoria do vereador Luiz Flávio, a frente tem por objetivo promover discussões a favor dos direitos das pessoas da terceira idade, dando mais atenção a esta causa. A longevidade das pessoas está numa crescente. Estima-se que em 2050, 29,3% da população, o que equivale a 66,5 milhões de pessoas, serão idosos no país. Para tratar deste tema, a gente recebe aqui o vereador e autor da lei desta frente parlamentar, vereador Luiz Flávio, também o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o senhor Adilson Domiciano. Vereador, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa TV Câmara Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade da TV Câmara de a gente poder conversar sobre um tema tão relevante e importante para a sociedade. Tá certo. O senhor Adilson, presidente do Conselho Municipal do Idoso em Jacareí, também seja muito bem-vindo ao programa. Um prazer recebê-lo aqui. Nós agradecemos realmente em nome da população idosa da nossa cidade. Porque hoje esse encontro, como tem sido dos anteriores, para nós é de suma importância. A TV Câmara tem nos ajudado muito na divulgação dessa condição de defensor de cidadania que nós assumimos, que é a cidadania da pessoa idosa. Muito bem. O vereador Luiz Flávio, que além de vereador, também é advogado, para falar um pouquinho sobre essa questão. Para começar, vereador, vamos esclarecer para a população, talvez que não saiba, né, o que é uma frente parlamentar e por que também, eu já pergunto ao senhor, o senhor viu a necessidade de criar esse projeto de resolução, né, essa lei que instituiu aqui na cidade esta frente parlamentar. Então, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é uma resolução, ou seja, um projeto de lei criado aqui de minha autoria, em que a gente submeteu a plenário e foi aprovado por unanimidade. E essa frente ela tem por objetivo fazer seminários, estudar a legislação do município, fazer políticas públicas, influenciar o Poder Executivo na construção de políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Nós temos um cenário em que a população idosa aumenta a cada dia, conforme foi mencionado por você no início aqui do nosso programa, né? E isso é positivo, porque nós passamos a ter muitas pessoas acima de 60 anos. E o bom disso é que acima de 60 anos e com saúde. Esses dias visitei um clube aqui da cidade e fiquei impressionado com o número de jogadores de futebol acima de 60 anos na nossa cidade. Então, é preservar a questão da qualidade de vida, mas também preservar os direitos dessas pessoas, porque um está ligado ao outro. Na medida em que a gente preserva os direitos relacionados à pessoa idosa, isso se passa pelo lazer, pela cultura, principalmente pelo acesso à saúde e também direitos do ponto de vista econômico. Uma das maiores causas de violência contra o idoso é o abuso econômico. Muitas pessoas, e inclusive familiares, se apropriam do benefício previdenciário do idoso e deixam ele numa condição, muitas vezes, sem alimentação, sem tratamento médico adequado. Então, a frente visa isso. É nesse cenário de crescimento da população idosa e violação de direitos. O nosso objetivo, e eu quero aqui ressaltar que nós, nessa frente parlamentar, temos a participação de outros vereadores, Juarez Araújo, a doutora Márcia e também o Abner de Madureira, eles também compõem essa frente, o que é fundamental aqui para a Câmara Municipal. Também se engajar nessa luta em defesa dos direitos da pessoa idosa. Senhor Adilson, a gente vê agora como é que o Conselho recebeu aí a criação dessa frente parlamentar voltada, então, aos interesses dos idosos aqui do município e qual era realmente a necessidade, né, os problemas que vocês enfrentam aqui na cidade. Nós sempre tivemos a dificuldade com as retaguardas para os conselhos e para os conselheiros. A frente parlamentar vai ampliar para nós a condição de defensores. Nós vamos ter mais espaço para estar discutindo e intervindo, né, vamos dizer, porque o poder desse projeto, a abrangência dele, e vai nos dar, essa frente parlamentar vai nos dar um espaço muito grande para estar discutindo. Nós vamos estar buscando essa frente parlamentar para nos apoiar nos projetos, nas discussões
Até porque, então, nós, em entrevistas, em encontros com as autoridades, a gente acabou vislumbrando uma positividade nisso tudo, em saber que nós estávamos andando na contramão, nós estávamos caminhando na contramão das propostas. O Conselho, embora existente desde 1994, ele está assumindo um papel além das suas funções e abrindo mão, ou deixando, vamos dizer assim, de exercer seu papel principal, que a função principal do Conselho é fiscalizador das políticas públicas. Nós temos que cobrar os poderes constituídos. E nós estávamos trabalhando assim como um participante do governo, que na verdade nós não somos. Nós somos um grupo de voluntários que se propuseram a ser defensores da cidadania. Muito bem, agora, vereador, como que vai ser a atuação dessa frente parlamentar, né? E quais são os desafios que ela já encontra a partir do momento que até então não existia, passou a existir, já está valendo, já teve inclusive a primeira reunião, como o senhor mencionou aqui. Agora, quais são os desafios e de que forma ela vai estar atuando aqui no município? Olha, primeiro é bom deixar claro que a frente parlamentar ela não tem um monopólio da defesa dos direitos da pessoa idosa. Na verdade, o que nós visamos com a criação dessa frente é fazer uma articulação entre as instituições, Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública e principalmente o Conselho do Idoso, para que a partir do Poder Legislativo nós possamos formular políticas públicas, ajudar a nossa cidade a encontrar melhores projetos destinados à pessoa idosa. Nós acabamos de votar aqui o orçamento municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós precisamos influenciar nesse orçamento, para que em cada setor do orçamento, saúde, educação, cultura, esportes, haja também projetos específicos voltados à pessoa idosa. Essa, na verdade, é uma obrigação já que o Estatuto do Idoso impõe aos poderes públicos, ou seja, de privilegiar investimentos nessa área que é tão importante para a sociedade, que é defender o direito da pessoa idosa. Os idosos são pessoas que já ajudaram a gente a construir a cidade, a construir a nossa nação e agora, nessa idade, merecem ter os seus direitos amplamente protegidos. É isso que nós vamos fazer aqui na frente parlamentar, a articulação desses órgãos para que a gente crie no município uma frente que faça política no sentido do P maiúsculo, política em que a gente consiga agregar, congregar setores, pessoas, para que essa política do idoso não seja um trabalho individual, mas que seja um trabalho coletivo do município. Eu falo muito a diferença entre política de governo e política de Estado. Na verdade, o idoso precisa ter política do Estado. O que é isso? É a gente ter políticas que, independente de quem sejam os governantes que ocupem o poder, essas políticas permaneçam. Nós não podemos fazer que as políticas do idoso parta só da vontade dos governantes. É por isso que nós vamos trabalhar com essa frente, fazer com que as instituições pressionem todos os poderes, executivo, judiciário, legislativo, para que tenham projetos voltados à área do idoso. Muito bem, senhor Adilson, quantos membros tem hoje o Conselho Municipal do Idoso? Vocês têm algum número estimado de idosos aqui na cidade? Como é que está essa questão do trabalho, né? Como é que se desenvolve o trabalho do Conselho Municipal aqui na cidade? Hoje, em número de conselheiros, nós somos 16 conselheiros titulares e 16 suplentes. A nossa atuação hoje está trabalhando em cima dos direitos dos idosos, recebendo denúncias e encaminhando. Como eu já disse anteriormente, essa frente parlamentar vai nos ajudar na busca dessa retaguarda, porque nós temos muitas situações que nós precisaríamos e vamos intensificar a busca disso em cima dos poderes constituídos a nível estadual e federal. E a frente parlamentar vai ser um braço forte para nós estarmos envolvendo essas autoridades. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é Direitos à Pessoa Idosa e falamos um pouquinho sobre a frente parlamentar criada aqui pela Câmara Municipal, de autoria do vereador Luiz Flávio, em defesa do idoso. Estamos recebendo aqui o autor desta lei, desse projeto de lei,
o vereador e também advogado Luiz Flávio, do PT, e também o senhor Adilson Domiciano, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui do município. Vereador, a impressão que se tem, né, como nós mencionamos aqui, que a população idosa está aumentando por conta da própria qualidade de vida, a longevidade, essas pessoas estão crescendo. Isso é ótimo, né, porque vida tem que ser comemorada, né, então se está aumentando é um número a se comemorar, mas também é um número preocupante, porque aquilo que se tem, as políticas voltadas para o idoso, como o senhor mesmo na criação dessa frente e na sua defesa, na própria tribuna, colocou, precisa ter muito mais atenção. Como é que o senhor vê a visão tanto do poder público e da população para esse dado, né, que cresce a cada instante, porque às vezes as pessoas não se atentam que está crescendo e que é preciso fazer algo em prol dessa população que está aumentando. Então, como é que o senhor vê que está a visão tanto do poder público e tanto também da população de uma forma geral para esse assunto tão importante? Na verdade, esse tema ele é novo para o Brasil. O Brasil sempre foi considerado um país jovem, né, dada a sua taxa de natalidade em comparativo com as pessoas idosas. Aqui nós temos dois fenômenos. O primeiro é que a taxa de natalidade caiu bastante no nosso país. Em 2050 nós vamos experimentar um novo evento, que é o que? Nós vamos ter mais pessoas idosas do que crianças no nosso país. Isso alguns países europeus, alguns países da América já experimentam, e o Brasil vai ser a primeira vez que vai experimentar. Na medida que você aumenta a população idosa, não tem segredo. É preciso ter mais recursos destinados a essas pessoas para fazer política pública. Porque o idoso tem suas características. Na saúde, ele tem suas características. No esporte, ele tem as suas características. E se a gente não fizer projetos específicos em relação ao idoso, nós podemos estar cometendo um grande erro, que é isolar o idoso do contexto da sociedade. E nós não queremos isolar o idoso. Na verdade, o idoso precisa ser incluído. Temos agora uma grande luta que nós estamos travando, e eu vejo como uma luta importante para a nossa cidade, que é com relação aos ônibus da nossa cidade. Os idosos têm tido muita dificuldade, através da sua digital, de poder sentar no banco que deseja no transporte público. É uma luta que eu estou aqui na Câmara atento, nós precisamos engrossar esse caldo para que a nossa cidade tenha um transporte público que inclua o idoso. Nós não podemos segregar o idoso no transporte público ou qualquer outro equipamento público. E no caso do transporte público, a gente observa que o idoso ele fica ali, nos primeiros assentos, e não consegue muitas vezes ultrapassar a roleta. Isso acaba prejudicando quem usa o transporte público porque tem dificuldade de acessar e submetendo o idoso a uma condição, ao meu juízo, vexatória. Nós não podemos tolerar isso mais na nossa cidade. Essa vai ser uma das lutas da frente parlamentar. Garantir que os idosos tenham acesso adequado ao transporte público. Nós precisamos de incluir. E incluir significa dizer, Adilson, deixar que o idoso escolha o lugar que ele queira sentar no ônibus. Porque esse é um direito que está no Estatuto do Idoso e também na Constituição. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque há muita confusão. Na verdade, a Constituição ela fala que o transporte gratuito ao idoso é de 65 anos. E o Estatuto também, de 60 a 65 anos. Os municípios podem sim estabelecer legislação para reduzir a idade, não aumentar. O município, por exemplo, não pode colocar que o idoso precisa ter 70 anos para fazer o uso gratuito do transporte público. Isso não é permitido pela Constituição. Agora, reduzir essa idade pode. E na nossa cidade teve um avanço na legislação, e foi na gestão do ex-prefeito Hamilton, que reduziu a idade para 60 anos. Foi um avanço, mas agora eu quero avançar mais. Eu quero, junto com outros vereadores, junto com o Conselho, fazer com que os nossos idosos também tenham o direito de sentar no banco que melhor atendê-lo. Essa é uma luta que a gente vai travar também aqui na cidade. Muito bem, agora eu pergunto ao senhor Adilson, além daquilo que já é colocado pelo o vereador Luiz Flávio, como é ser idoso na cidade de Jacareí, no Brasil hoje, na sua visão, o senhor que lida diretamente, não só na sua maneira de viver, mas também presidindo o Conselho Municipal de Idoso aqui na cidade? Olha, no Brasil todo, né, não é um problema só de Jacareí, mas hoje ser idoso ainda é difícil. Nós temos problemas com acessibilidade, nós temos
problema com transporte, e falando especificamente no transporte em relação a digital, nós deveríamos observar muito o que está previsto no Estatuto do Idoso, que diz que o idoso, para poder utilizar o transporte público, ele tem que apresentar um documento oficial com fotografia. Nunca foi dito que o idoso tenha que ter uma carteirinha especial para uso da impressão digital. Então, esse trabalho em cima da abolição, vamos dizer assim, do uso da impressão digital, já é um trabalho antigo até do Conselho, que nós estamos hoje pedindo o reforço da frente parlamentar para que a gente consiga eliminar realmente essa cena humilhante que a gente observa no dia a dia da pessoa idosa. Nós temos muitas denúncias em relação a isso. E a informação que nós temos que estar levando às pessoas para como utilizar os direitos. Um é no transporte público, outro é na aquisição dos bens públicos, que são principalmente os medicamentos. O idoso hoje tem dificuldade na aquisição e é comum a gente estar ouvindo das pessoas que o baixo salário dos aposentados, ele mal dá para a compra de medicamento. Então, essa é uma colocação errada, porque o Estatuto do Idoso diz que o poder público é obrigado a fornecer medicamentos para o cidadão idoso, ou seja, para a pessoa com 60 anos ou mais. Então, basta que os idosos atentem para as leis, atentem para os setores envolvidos na sua retaguarda e busquem esses direitos. Muito bem, agora é interessante até frisar isso, vereador, que também aproveitando aqui a sua função e a sua condição de advogado também, para a gente estabelecer assim, fala-se da Constituição e fala do Estatuto do Idoso, né? Como eles se cruzam, né? E como que essa questão das informações contém alguma coisa em uma, em outra é um pouco diferente? Como é que é essa junção ou essas duas legislações que existem no nosso país? Olha, muito bom esse ponto você colocar. Na verdade, didaticamente, para explicar para as pessoas que nos ouvem, o direito é uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide está a Constituição. As leis que estão abaixo, elas precisam estar em consonância, ou seja, precisam estar de acordo com a Constituição que está acima. A Constituição, se ela fosse exemplificar, esmiuçar ou determinar todos os direitos do nosso país, elas não caberia, né? Ela se tornaria uma Constituição muito grande e, portanto, sem efetividade. Na verdade, a Constituição ela estabelece as linhas gerais. Depois é necessário ter leis que nós denominamos de infraconstitucionais, ou seja, são abaixo da Constituição e elas acabam regulamentando todos os demais direitos que não estavam na Constituição. Então, o Estatuto do Idoso ele não tem nenhuma contradição com a Constituição. Na verdade, ele veio disciplinar o que a Constituição mandou, que é o quê? No Brasil precisa ser assegurada a dignidade à pessoa idosa. E isso fez com que os nossos parlamentares fizessem o Estatuto do Idoso, para regulamentar todos os direitos. Não caberia na Constituição a regulamentação de todos esses direitos, como por razões óbvias, né? Nós temos no Brasil uma série de áreas que precisam ser regulamentadas, e se todas estivessem na Constituição, nós teríamos um grande livro, né? Então, cada qual tem sua área, direito penal, direito do trabalho, e assim é o Estatuto do Idoso. Eu poderia dizer que é um código que estabelece, o Estatuto do Idoso, todos os direitos relacionados a essa área. Eu hoje estava terminando a minha caminhada, né, e veio uma música na minha cabeça e que cabe aqui pra gente. Na verdade, tem a música que diz, aqui embaixo, né, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo, as leis são diferentes. O que quer dizer isso? Que a lei, conforme a classe social do que é destinatária, tem um certo tratamento. Nós estamos vendo aí no país que, para alguns, se interpreta a norma, a lei, de um jeito. E para aqueles menos favorecidos economicamente, interpreta-se de outro. Na verdade, o que nós queremos é que o Estatuto do Idoso seja uma lei que tanto valha para o rico como para o idoso que tem dificuldade financeira. Para esse tem que valer mais, porque muitas vezes o idoso que tem uma condição econômica melhor
Ele faz uso dos seus direitos pela via particular, tem um convênio, tem acesso a medicamentos que com o seu salário ele pode comprar. Agora, quando a gente vai para grande parcela dos idosos que recebem um salário mínimo de aposentadoria, aí que essa lei precisa ter mais vigor, aí que ela precisa ter mais efetividade. Por quê? Como bem lembrou aqui o Adilson Domiciano, o recurso que o aposentado recebe ou a pensionista recebe, basicamente é de alimentação. Se nós não tivermos políticas públicas que também ajudem o idoso a ter um medicamento gratuito, a ter um tratamento de saúde adequado, a ter uma atividade cultural, a ter uma atividade esportiva, nós não vamos estar dando o mínimo de dignidade para o idoso. Então, isso é fundamental para nós. É fazer com que o Estatuto do Idoso saia dos papéis, saia dos códigos e venha mudar a vida do idoso na prática. Foi por esse objetivo que nós criamos essa Frente Parlamentar do Idoso, para fazer com que todos esses direitos tenham o máximo de efetividade. Muito bem. Hoje nós estamos falando aqui no programa TV Câmara Entrevista sobre direitos dos idosos e sobre a Frente Parlamentar criada pelo vereador Luiz Flávio, do PT. E quem está presente conosco juntamente com o presidente, juntamente com o vereador Luiz Flávio, é o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Adilson Domiciano. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo, mas a gente volta já já, continue com a gente.